Bom, vamos dar continuidade no nosso estudo. Nós vamos entrar agora no período do século XIX e também acredito que o início do século XX. Nós vamos ainda dar a nossa atenção ao conteúdo referente ao tema que gira em torno do conhecimento, da realidade, de uma certa forma conhecimento pessoal, realidade exterior, concepções de mundo, de uma certa forma estando no campo do conhecimento ainda. Vamos finalizar essa parte, pelo menos até o período contemporâneo, um pouco mais contemporâneo, que é o pensamento do século XX, para depois nós entrarmos na política. Aí vamos rever alguns teóricos políticos do período moderno e aí do período também do iluminismo até chegar no século XIX, e depois nós trataremos da questão de uma perspectiva da sociologia, da visão dos teóricos sociais, ok? Bom, o último pensador que nós estudamos foi Immanuel Kant, né? Ele morreu no começo do século XIX. Então nós vamos partindo desse contexto para que a gente possa compreender aonde nós vamos estar agora nos pensadores e qual é o contexto histórico que fundamenta e que serve de base para esses pensadores do século XIX. É extremamente importante compreender isso, porque eu acredito que não tem como compreender a ideia de um pensador se não for dentro da perspectiva da sua realidade histórica. Eu estou convicto disso. Se não for para compreender o pensador a partir da realidade histórica, não é possível. Não é possível. Vamos lá então. Bom, se a gente levar em conta a periodização tradicional, a gente pode considerar que a Revolução Francesa, que ocorreu aí no início do 1789, ela foi o marco inicial de uma época contemporânea, né? Vamos dizer assim, nós tínhamos um período moderno, mas nós poderíamos falar que a Revolução Francesa marcou uma época considerada contemporânea. Junto com a Revolução Francesa, que claro, causou um impacto gigantesco na Europa, os ideais que surgiram com a Revolução Francesa e que fundamentaram todo o pensamento de todos os teóricos e pensadores deste período, eles levaram essa reflexão em cima de ideais de pensamento como a liberdade, igualdade e fraternidade, é o lema central da Revolução Francesa, né? Esse movimento político-social, podemos dizer, que foi em grande parte liderado por diversos grupos burgueses, né? Que após obterem certa ascensão econômica, desenvolvimento e participação política, acabaram de uma certa forma reivindicando também, dentro dessa participação no poder político, a construção de um novo modelo de sociedade, né? No plano econômico, a gente também não pode deixar de considerar que a partir do século XVIII, o capitalismo também se consolidou em diversos países da Europa Ocidental e também em diversas regiões do mundo posteriormente, né? E claro, todo esse processo de transformação esteve fortemente vinculado à Revolução Industrial, que trouxe um impacto gigantesco para diversos setores da economia, né? Produção humana de manufaturas, agricultura, comércio, transporte, são de uma certa forma alguns das áreas que sofreram influência da Revolução Industrial. Nesse sentido, nessa tendência geral, acabou sendo também desenvolvido um progresso técnico-científico, né, podemos dizer assim, né? As antigas oficinas de artesãos foram sendo substituídas gradativamente pelas fábricas e novas máquinas acabaram tomando o lugar de muitas ferramentas, né? Aquele lugar tradicionais, fontes de energia como água, vento, a força muscular, passou a ser utilizado agora também o carvão, a eletricidade e o petróleo.
Todas essas inovações tecnológicas, somando-se a muitas outras ao longo do século XIX, de uma certa forma, como a utilização em larga escala do aço, a invenção da locomotiva elétrica, a invenção do motor a gasolina, dos automóveis, do motor a diesel, do avião, telégrafo, telefone, etc. O impacto dessas transformações, para você ter uma ideia, até hoje ecoa nos nossos dias. Esses avanços acabaram, de certa forma, fazendo com que a confiança no poder da razão humana fosse intensificado, né, a partir daquilo que aconteceu nos séculos anteriores, e levou, de uma certa forma, cada vez mais um entusiasmo a um ideal de progresso da humanidade também, e uma certa apologia da ciência como a principal condutora desse caminho, né? O problema é que a gente acabou caindo nas desigualdades e desumanizações. Paralelamente, a gente pode dizer, a essa expansão e consolidação do capitalismo, se desenvolveu um processo que acabou trazendo consigo também novas formas de exploração do trabalho humano, né? Por isso que eu afirmo que é importante conhecer o contexto histórico para entendermos os pensadores desse período e os temas centrais da sua discussão. Essa exploração do trabalho humano acabou se constituindo como um grande problema, porque além dos anseios dos próprios burgueses, a Revolução Francesa também havia trazido à cena as aspirações dos trabalhadores urbanos, o campesinato por melhores condições de vida, aqueles ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, acabou conduzindo também à esperança de que o progresso iria de alguma forma ou de outra beneficiar a todos, né? Mas de uma certa forma não foi bem assim que ocorreu, né? Essa exploração do trabalho dentro de um contexto capitalista industrial acabou gerando uma série de conflitos entre esses dois grandes grupos sociais e seus diversos segmentos, né? De um lado, a burguesia empresarial, o da indústria, do comércio, das finanças, etc. E do outro lado, os trabalhadores das cidades e dos campos, né? Vai surgir um conflito de classes, né? De grupos sociais, né? Foi dentro desse contexto que surgiram diversas correntes socialistas do século XIX também, as suas lutas, né? Uma série de questões sociais, políticas, passaram a ganhar destaque nas reflexões filosóficas desse período, e ao mesmo tempo em que se tornou notório o otimismo em relação aos poderes da razão, que acabou predominando durante todo o período da Idade Moderna e boa parte do século XIX, começou também, em muitos sentidos, minguar lentamente, né? Então, dentro de diversos quadros de desafios do século XIX, acabou surgindo propostas para os grandes dilemas humanos, né? A gente pode destacar nesse período, por exemplo, no início da Idade Contemporânea, o movimento do romantismo, né? O que foi o romantismo? O romantismo foi um movimento cultural que se iniciou... O romantismo foi um movimento cultural que se iniciou no final do século XVIII e acabou predominando durante toda a primeira metade do século XIX e acabou envolvendo a arte e a filosofia. O romantismo acabou se expandindo por toda a Europa e algumas outras regiões do mundo, assumindo determinadas características que são peculiares em cada sociedade, vamos dizer assim, né? De modo geral, o romantismo foi uma reação ao espírito racionalista, vamos dizer assim, que pretendia, de uma certa forma, abraçar o mundo e orientar a sociedade. O romantismo ele acabou captando precocemente a noção de que a racionalização e a mecanização caracterizariam o mundo industrial, vamos dizer assim, né? A racionalização e a mecanização acabariam por caracterizar o mundo industrial e, claro, intuiu a ameaça que esse processo representava para a expressão humana, tendo em vista que os sentimentos individuais estariam sendo relegados ao segundo plano. Então, aquele receio de que o processo racionalista dominasse
né, e de uma certa forma também acabasse mecanizando, vamos dizer assim, o mundo industrial e o medo de que essa mecanização também acabasse de uma certa forma promovendo uma mecanização intelectiva, não dando chances aos sentimentos, às emoções e aos afetos, né? Então, o receio de que os afetos, as emoções, os sentimentos fossem colocados de segundo plano. Então, esse movimento romantista veio trazer ser esse porta-voz dos sentimentos dentro de um período de extrema mecanização do homem no sentido industrial e também no sentido intelectivo, né? As principais características do movimento do romantismo, nós poderíamos dizer que foi justamente a exaltação do indivíduo, ou seja, a sua subjetividade e as suas emoções, né? A exaltação do indivíduo, da natureza e também da pátria, né? Vamos ver essas três questões, a exaltação do indivíduo, sua subjetividade e as suas emoções, a natureza e a pátria. Bom, num primeiro sentido, nós poderíamos dizer que os românticos, eles valorizavam as paixões e os sentimentos valorosos. As paixões e os sentimentos valorosos. Era, de uma certa forma, o renascimento da intuição e da emoção contra a supremacia da razão, né? Contra a superioridade e o domínio da razão, né? Era a afirmação, de uma certa forma, que o amor poderia, de uma certa forma, se sobrepor à frieza do racionalismo, né? Ou da racionalidade, né? Após o reconhecimento de que o indivíduo permanecia insatisfeito em relação aos seus anseios mais profundos de liberdade. Ou seja, havia uma ênfase, né? Ou estaria, de uma certa forma, esse movimento enfatizando a intuição, a aventura, a fantasia, valorizando também a subjetividade, né? Onde, de uma certa forma, o sujeito era o centro da visão romântica do mundo, né? Num segundo momento, nós poderíamos dizer também que o movimento do romantismo retomou a ideia da natureza como força vital. Aquela noção da natureza grega, né, como força vital, onde as coisas existem de uma certa forma, vamos dizer assim, ideologicamente instituído, de uma forma, uma natureza mística, né, vamos dizer assim, né? Então, ele acabou retomando a ideia da natureza como força vital que resiste à racionalização tecnológica. De uma certa forma, foi uma outra resposta a essa inconformidade com o mundo urbano industrial, né? Então, aquela noção de que a natureza passa a ser exaltada, idealizada, a ser vista como certo misticismo, isso também se caracteriza como expressão nas artes, principalmente, né? Ou seja, o romântico, ele acabava recuperando, assim, a sensação de plenitude, de pertencimento, o pertencimento a uma totalidade, né? A qual não mais reconhecia na fragmentação racionalista do mundo social e científico, porque o mundo racional acabou vamos dizer assim, matematicamente sistematizando de uma forma lógica o mundo. Então, o romantismo veio trazer novamente esse sentimento místico de sensação de plenitude sem essa fragmentação racionalista do mundo social e científico, né? Ou seja, a concepção de Deus também como razão suprema, né, própria do iluminismo, foi substituído também pela concepção mística e emocional da divindade, né? Onde para os românticos Deus fala a linguagem do coração e não da razão. Nós vimos com René Descartes que existia uma tentativa de racionalizar a existência de Deus, os propósitos divinos, e o romantismo também trouxe, de uma certa forma, a atenção para o sentimento também no que diz respeito à relação com Deus. Ou seja, nós saímos de Deus como aquela razão suprema, a absoluta da verdade, e viemos para uma linguagem sentimental, emocional do coração, onde Deus falaria a linguagem do coração e não da razão, né? De um terceiro momento das características do romantismo, nós poderíamos citar que é o desenvolvimento do nacionalismo, né? Do amor à pátria, da valorização das tradições nacionais, além do anseio por liberdade individual, né? Sobretudo
na fase mais madura do movimento, foram outras características românticas, né? Então, o nacionalismo, de uma certa forma também, e o anseio pela liberdade individual. Uma das características fundamentais e marcantes do romantismo, nós poderíamos dizer que foi essa defesa da liberdade que, em certos casos, se desdobrou na simpatia pelos movimentos sociais libertários que assolavam a Europa no século XIX, né? Tem até uma imagem de um pintor, Eugène Delacroix, onde tem uma imagem, vamos dizer assim, da liberdade guiando o povo, né, com a bandeira francesa nas mãos. É uma imagem fantástica.